Olá galera, aqui é o Jober Chaves da Universidade do Inglês e eu estou aqui hoje para acelerar o seu inglês. Então, uma das coisas que eu quero compartilhar com você, eu estou aqui nos Estados Unidos, eu vim participar de um treinamento aqui com o Frank Kearney, que é uma das feras na internet mundial, e ele trouxe alguns convidados dele, né? E um dos convidados dele falava muito sobre os seus sentimentos, as coisas que passam pela sua cabeça enquanto você está experimentando as coisas, né? Você está vivendo a vida. E isso me conectou com uma relação do inglês, de nós entendermos qual é o nosso estilo individual de aprendizado. Por exemplo, nós temos o nosso cérebro, né? Tá aqui dentro, na maioria dos casos. A não ser que você seja político, não é brincadeira isso, mas nós temos um cérebro dividido em dois hemisférios cerebrais, o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Por que é importante a gente entender isso no processo de nós estarmos aprendendo a coisa? Se você, por exemplo, é mais hemisfério esquerdo, você é mais analítico, você vai olhar as coisas sobre um ponto de vista, às vezes, do menor para o maior, dos detalhes para o todo, no seu processo de aprendizado. E se você é mais hemisfério direito, e isso sempre são linhas gerais, né? Por isso que você precisa se estudar, por isso que você precisa se conhecer, você pode ser um cara mais global. Então você primeiro precisa entender o todo, para depois você ir para a parte. E, por exemplo, saber isso no processo, no seu contexto de aprendizagem, passa a ser importante, porque é uma característica minha. Eu sou mais hemisfério direito e eu sou mais global. Eu preciso ter a visão geral para depois eu chegar nos detalhes. E com coisas muito simples, coisas simples e simplesmente eu não consigo enxergar. E como na maioria dos temas a minha inteligência emocional está resolvida, isso não afeta a minha confiança. Eu sei que é assim que eu aprendo. Então, se você tenta vir com os seus títulos, as suas pós-graduações, os seus MBAs, o seu prestígio para cima de mim, para aí, não estou entendendo nada que você está falando, cara. Eu sou aprendiz global, eu preciso ir do todo para parte. Primeiro eu preciso entender tudo para depois eu primeiro preciso entender globalmente para depois eu ir para os aspectos do passo a passo ou do detalhe. Esse é o meu jeito de aprender. Mas antes de descobrir isso, quanto você acha que isso afetou o meu processo de aprendizagem? Porque eu olhava as pessoas no meu entorno, elas estavam aprendendo, mas eu não estava aprendendo. Então isso ia fazendo com que a minha inteligência emocional ela fosse diminuindo, até que eu me visse incapaz das coisas mais básicas, das coisas mais simples. E quando você ainda, para ajudar, repete de ano 3 vezes, de forma nenhuma isso aumenta a sua inteligência emocional. Mas ontem, sentado lá, foram 2 dias, né, de um treinamento em inglês aqui nos Estados Unidos, eu estou em San Diego. Então, nesses 2 dias sentados lá, eu ainda me impressiono, eu ainda fico absolutamente impressionado com tudo que aconteceu comigo nesses anos onde eu aprendi como funcionava o meu cérebro, eu aprendi como as coisas aconteciam e se passavam dentro de mim. E eu acho que isso, para ser gentil, tá bem? Eu tenho certeza de que isso que eu estou falando vai fazer uma completa diferença na sua vida. E eu vejo pessoas que chegam tão perto dessa coisa chamada sucesso, tão perto de falar inglês, e simplesmente porque elas não dão esse passo no processo de conhecer os seus estilos individuais, de conhecer a elas mesmas, né? Elas não dão o passo que falta para elas construírem uma carreira, para elas construírem uma jornada de sucesso. Então, se eu pudesse te recomendar uma coisa, eu diria isso para você, mas também diria isso para você: conheça-te a ti mesmo. Mas eu não sou o primeiro cara que estou falando isso, o Sócrates já falou isso, não aquele do Corinthians, mas aquele lá da época de Platão. Ele já disse isso, que nós temos como uma das nossas prioridades conhecer
a nós mesmos. E eu quero contribuir com você nessa sua jornada, quero te dar um teste de estilo individual de aprendizado, onde você vai descobrir se você é mais hemisfério direito, mais hemisfério esquerdo. Você vai descobrir mais umas outras coisinhas também, mas são coisas que nós vamos descobrir, nós vamos fazendo juntos na sua jornada. Se você estiver pronto, eu quero pegar você pela sua mão e levar você até que você esteja não só falando inglês, mas construindo uma carreira, construindo uma jornada de sucesso. Quando você me conhecer melhor, você vai entender o significado da frase. Se eu conseguir, qualquer pessoa consegue também. Se eu falo inglês, você consegue falar, tá bem? Então é isso aí. Como eu gosto de terminar dizendo, the best is yet to come. O melhor ainda está por vir. See you tomorrow. Te vejo amanhã. And God bless you. Deus abençoe você.